telenauta da TV ABCD. Hoje é quinta-feira, dia 28 de março de 2013. A partir de agora, você acompanha o programa Educar para Ser Grande. E a sua participação é muito importante para a gente. Envie pautas para o e-mail sandra@sandracabral.com.br. Eu vou repetir, sandra@sandracabral.com.br. E para receber notícias atualizadas sobre educação, você pode também curtir a nossa página, a página do Educar para Ser Grande no Facebook. E o destaque do programa de hoje, um assunto bastante interessante, vai para a educação e cidadania. E nesse tema encaixa-se perfeitamente a educação no trânsito. A reação contra o atropelamento do jovem Davi Souza dos Santos na Avenida Paulista no último dia 10 foi mais um acidente que deixou todos comovidos. As pessoas ficaram revoltadas, muita gente falou sobre o assunto e os ciclistas foram para a avenida fazer protesto. Um sem número de mensagens nas redes sociais, protestos, manifestações no local do acidente, clamor por mais segurança. Tudo isso aconteceu depois desse acidente com o Davi. 4 dias depois, a principal ciclista do país, a Clemilda Fernandes, também foi atropelada, só que aí por um caminhão, que também fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado, diferente do caso do Davi, onde o motorista está preso. Mais cedo, também no dia 14, um ciclista já havia morrido atropelado enquanto treinava em Bauru, no interior de São Paulo. Segundo o mais recente balanço de mortes no trânsito paulistano, divulgado neste dia 13 pela CET, o número de mortos de ciclistas no ano passado aumentou 5,7%. Foram 52 vítimas de trânsito em 2012, ante 49 no ano anterior, ou seja, aumentou no ano passado na comparação com 2011. Para debater o tema, falar um pouco mais sobre as dificuldades de quem optou pela bicicleta e apontar soluções sobre o tema, converso agora com o Marcelo Pedro Monteiro, ele que é advogado com especialização em Direito do Trabalho, mas usa a bicicleta, passeia pelas ciclovias e ciclofaixas. Tudo bem, Marcelo? Como é que você está? Como vai, Sandra? Tudo bem? Tudo bom. É um prazer estar aqui com você. Prazer tê-lo aqui também. Gostaria de cumprimentar o telenauta que está nos assistindo. Claro. E o Wagner Gomes de Souza, ele que é empresário e também utiliza a bicicleta, eles vão contar pra gente como eles usam a bicicleta. E o Marcelo viaja, inclusive, com bicicletas, né, Marcelo? Tudo bem? Tudo bem, Sandra. Obrigado pelo convite de estar aqui na TV ABCD. Obrigada a vocês pela presença. Então vamos começar com essas mortes. A gente viu que aumentou bastante o número de mortes de ciclistas nas ruas de um ano para o outro. E a gente percebe que esse ano está um pouquinho mais, o trânsito está um pouquinho mais caótico, que a gente já teve, num começo de ano, muitos casos de acidentes. O Davi já teve alta, felizmente. A Clemilda ainda não, mas felizmente ela passa bem, mas teve um outro ciclista em treinamento que acabou morrendo lá na região de Bauru. Fora os outros anônimos, né, que a gente não vê, não fala. Tem muita gente internada por conta desse tipo de acidente. Como é que vocês recebem essas notícias? Vocês que gostam de bicicleta, que usam bicicleta, como é que vocês recebem e o que vocês sentem? Vamos começar aqui pelo Marcelo. O que você acha? Na realidade, houve uma revolta generalizada por conta da atitude que essa pessoa tomou ao lançar o braço decepado ao rio. Sim. Isso gerou uma revolta generalizada nas pessoas, principalmente naqueles que usam a bicicleta no dia a dia, para transporte, né? Isso vem aumentando em São Paulo e no Grande ABC nos últimos tempos, né? Até mesmo em razão do surgimento de novas de mais ciclofaixa em São Paulo, mais ciclovia. As pessoas estão usando mais a bicicleta, então isso trouxe uma revolta. O Código de Trânsito Brasileiro, ele disciplina essa questão, ele fala como deve se portar quem está no veículo automotor em relação ao ciclista, à bicicleta, mas infelizmente a gente ainda se depara com esse tipo de coisa que ocorreu, né? Pois é, a gente vai falar já sobre o Código Brasileiro de Trânsito, porque a gente tem uma pincelada na autoescola, né? Quando vai tirar a carta ou quem vai revalidar nem vê mais o tema. É uma pincelada e tem lá, está no Código Brasileiro de Trânsito, o respeito à bicicleta, assim como o respeito aos demais veículos. Então já a gente vai detalhar
o Código Brasileiro de Trânsito para todo mundo ter essa ideia. Agora, e você, Wagner, como é que você vê esse assunto? Você fica com medo, porque você já teve um acidente de moto. E agora você usa bicicleta. Como é que você sente isso? A gente fica bastante triste, né? Inclusive, logo após desse acidente, na segunda-feira, eu estava numa consulta médica, e hoje, cardiologista, o próprio médico também é ciclista, então foi um clima bastante triste, né? Porque eu estava entrando para a consulta para mostrar os resultados dessa última viagem que eu fiz de São Paulo a Rio de Janeiro. A gente fica abalado, porque, que nem eu estava falando em off aqui com o Marcelo, antes de começar o programa, poder ser com a gente, né? Poder ser comigo, ele que anda também na ciclofaixa de final de semana para lazer, né? E eu que eventualmente vou ao trabalho, moro na zona norte de São Paulo, né? E vou até Jabaquara, e depois vou para a cidade universitária, faço todo esse trajeto, mais ou menos 60 km por dia, né? Mas não tenho a frequência, não ando sempre de bicicleta, mas sempre de vez em quando dá vontade de dar uma treinada ou deixar o carro de lado, e a gente fica bastante triste, né? E esse em si foi muito mais... Foi chocante. Chocante, né? Por causa da atitude do próprio motorista. Foi bastante violento o ato dele, no fato de ter acidentado, né? Ter atropelado o ciclista. Ele cometeu várias irregularidades. Várias, né? Acho que não presta socorro. Não prestou socorro, estava na contramão, invadiu a ciclofaixa, sem dúvida, carregou o braço, jogou no córrego na Zona Sul, ele estava na Paulista. Jogou o braço do rapaz num córrego na Zona Sul. Então, assim, uma sequência de irregularidades e frio. Uma sequência de irregularidades frias, né? Você pega o braço de uma pessoa e joga no rio, sendo que você sabe que se levar em tempo, dá para reenxertar, dá para recolocar o braço. Existe uma possibilidade, uma grande possibilidade. Ele alegou estado de choque, né? Mas vamos combinar, né? Não, sem dúvida. Foi uma coisa que chocou todo mundo, né? Essa atitude que ele teve de tomar aquela atitude de lançar o braço, né? E quando na realidade todo mundo sabe que se o braço poderia ser recolocado através de uma cirurgia, né? Se ele não tivesse ocorrido a omissão de socorro, não teria nada disso ocorrido. Né? O menino estaria com o braço dele. Ele vai receber prótese, etc. e tal. Exatamente. Mas estaria com o braço dele. Agora, antes da gente ir para o Código Brasileiro de Trânsito e a gente até falar sobre as alternativas, o prefeito Haddad está tentando criar um projeto para as bicicletas. Assim, vamos dar uma contextualizada no nosso telespectador. Como é que vocês usam a bicicleta? Só para eles entenderem. Marcelo? Na realidade, eu venho utilizando a bicicleta mais aos fins de semana, aos domingos, quando eu vou à ciclofaixa, né? Eu, apesar de ter o escritório aqui em São Bernardo há mais de 20 anos, eu moro em São Paulo e uso a ciclofaixa aos domingos, vou para a ciclofaixa com os meus filhos, né? E com o Pedro e com o Vinícius, são os meus filhos, a gente vai à ciclofaixa com o objetivo de passear mesmo pela cidade, né? Então as crianças já estão aprendendo essa modalidade, isso é legal. E hoje a ciclofaixa, ela tem mais de 140 quilômetros em São Paulo. A ciclofaixa hoje, ela vai ao centro de São Paulo, vai a Guarapiranga, passa pelos parques, Parque do Povo, Parque Ibirapuera e vai até o Vila Lobos, né? Inclusive, nesse último domingo, nós estivemos no Vila Lobos. Então, isso vem estimulando as pessoas a usar a bicicleta, não só para lazer, mas também no dia a dia, para transporte. Eu tenho amigos, e tenho inclusive uma amiga, que se locomove de bicicleta, ela usa a bicicleta para ir ao trabalho, né? E hoje já se vê isso com mais frequência em São Paulo. Sim. E a ciclofaixa teve um papel importante nisso, porque estimulou o uso da bicicleta no dia a dia. Então você usa muito para lazer, mais para lazer e leva as crianças. Isso. E no caso do Wagner, o Wagner tinha moto, era apaixonado por moto, aí ele sofreu um acidente e a bicicleta veio como uma forma de recuperação, Wagner. Com certeza, foi a minha válvula de escape para não deixar de ter a paixão por duas rodas, né? Em 2003 eu tive esse acidente, em 2002, né? E foi isso, resultou em tratamento de um ano, desde do momento do acidente até, né, a recuperação em academias, tudo, com fortalecimento muscular, para poder fugir de uma possível cirurgia no joelho, né? Então quebrei o ligamento cruzado posterior, né? E isso aí durou todo esse percurso, né, para poder recuperar, e a prova para eu poder mostrar assim para mim mesmo, né, que eu não tive
que eu estou recuperado desse problema, que eu não tinha, eu era uma pessoa normal, como qualquer um, que eu podia fazer meu esporte, foi fazer uma viagem. Então, durante o treinamento, eu tive essa sinapse, assim, essa percepção que eu podia fazer uma viagem, né? Eu me imaginei lá na academia fazendo uma viagem pro litoral, né? Fui de São Paulo ao Rio de Janeiro. Uma coisinha básica, São Paulo, Rio de Janeiro, fiquei vontade de fazer, fui de São Paulo, Rio de Janeiro, uma coisa básica. Gastei 4 dias, né? E voltei, mostrei as fotos pro médico lá, enfim, ele também gostou, porque ele querendo, ele participou dessa empreitada aí, né? Me incentivando, me dando todas as orientações, e deu tudo certo, a recuperação, né? E só que eu peguei gosto, né, Sandra? Eu peguei muito gosto pelo ciclismo, né? Eu vi que o cicloturismo é uma modalidade, até então eu nem sabia, não tinha contato. Eu também não tinha essa ideia, que é uma modalidade mesmo. É uma modalidade prática de esporte. A viagem de bicicleta, tem nome, a modalidade, né? Sem dúvida, tem grupos, né, de cicloturismo, só falam desse assunto, de vídeo de experiência, né? Tem bastante sites que vocês podem estar pesquisando pelo Google, né? E depois eu fiz aí eu gostei, né, bastante, aí eu continuei andando de bicicleta, indo para trilhas, né, fazendo muita trilha em Mariporã. E aí eu encontrei uma dessas trilhas, encontrei um amigo, né, que ficou encantado pela minha história, pela minha experiência, né, e ele me convidou para ir para Bahia. Aí nós planejamos, fizemos todo o estudo lá e fomos para Bahia, para Porto Seguro. Que básico, foram 21 dias. Perto, né, aqui pertinho, Bahia. Foram 1.900 quilômetros mais ou menos, né, aproximadamente. Né? 21 dias. 21 dias de pura emoção, cruzamos praticamente todos os estados, o Rio de Janeiro, Espírito Santo, né, o sul da Bahia, né, que é onde cheguei. Que é lindíssimo, né, o sul da Bahia. E foi muito bonito, assim, foi mais uma outra percepção, assim, do que é cicloturismo, né. Então, e cada viagem que eu faço é uma viagem distinta, totalmente diferente, as percepções, né, momento, enfim. E agora a última grande viagem foi agora que eu fiz em janeiro, também São Paulo, Rio, mas ali então não foi só o cicloturismo em si, né? Eu pus aí, coloquei mais outros ingredientes na viagem. No caso, eu juntei o acampamento, o radioamadorismo e a bicicleta. Então, são 3 paixões numa única viagem. O foco principal foi a prática do radioamadorismo, teve todo um propósito, né? E então foi mais uma outra experiência diferenciada, assim, que era pedalar, falar no rádio, tentar contactar, ajustar tudo, o computador lá da bicicleta, tinha uma parafernália de equipamento na bicicleta. Eu tô imaginando essa bicicleta com computador, antena. Exatamente, depois o pessoal quiser ver, né, tá no site, lá tem todos os vídeos, todos os dias foram editados, foi captadas as imagens, né. Que bacana. Foi um trabalho muito bacana, a gente deu uma boa repercussão dentro da comunidade de radioamadores, né, então acho que a ideia era levar essa mensagem do radioamadorismo, né, e falar que o radioamadorismo é uma coisa que também presta serviço, funciona, que dá para usar, né, com a bicicleta. Que dá para usar com a bicicleta, então foi bacana. E você anda de bicicleta na cidade também de vez em quando, né? Isso, eu não vou sempre, né, eu gostaria muito de poder deixar literalmente o carro todos os dias e poder ir para minha empresa, né, mas não dá, né, então às vezes uso o carro para transporte, para levar os equipamentos, então às vezes a bicicleta não dá. Mas quando dá uma oportunidade, eu falei, hoje eu vou de bicicleta e faço todo o meu trajeto. Eu tenho todas as malas, né? Todos os apetrechos. Aí coloco lá minhas coisas da faculdade, né? E roupa para tomar banho, para fazer a troca. Precisa disso. Exatamente. Né? E faço meu percurso numa boa. Da Zona Norte à Zona Sul. Isso. Eu dou 35 quilômetros se for da empresa para minha casa, mas como acabo dando desviada para passar ali no Butantã, né? Então total dá próximo de 60 quilômetros, né? E aí a gente convive, né? Cidade, bastante. É meio de São Paulo ali. E eu passo por todos os trânsitos aí, então a vantagem da bicicleta é que a gente não para, né? Não para. Só que a compensação a gente tem que andar ali, concorrer com a moto, tudo mais. 60 quilômetros são bem menores do que o carro no horário de pico com 20 quilômetros. Não, com certeza. Eu eventualmente coloco o rádio na bicicleta, o rádio amador, e vou conversando com os colegas, né? E os caras estão tudo lá no trânsito, dentro do carro, falando no rádio, já cheguei. Falei, nossa, estou aqui ainda na região oeste, lá no trânsito. Tá? Então não tem tempo mesmo, o tempo é outro, né? A relação de tempo e distância é outra e fantástico, né? Lógico, corre todo esse risco, né? Tem lá, a gente concorre junto com a moto, né? Só que a motoqueira anda sempre pro lado esquerdo cruzando os carros. Eu ando no meio dos carros do lado direito, porque os carros, a moto não vai me pegar. Não vai te pegar. E eu tô, né, no meio dos carros. Então, bom, a gente já vai para o intervalo comercial, passa rápido, né? É rápido. A gente vai para o intervalo comercial, Educar para Ser Grande volta já. Depois desse intervalo, lembrando sempre que você pode participar, pode mandar e-mails para sandra@sandracabral.com.br e pode também curtir a nossa página no Facebook, Educar para Ser Grande. Você curte lá e recebe notícias atualizadas sobre educação. Eu vou continuar aqui, tanto com o Marcelo quanto com o Wagner, já a gente volta.
Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Alô galera, aqui é o Falcão do Futsal. Eu também tô ligado na TV ABCD. Um abraço. Bem-vindo ao Mundo Concept, uma das mais modernas lojas virtuais do Brasil. Oferecemos produtos esportivos e serviços exclusivos aos nossos clientes, com atendimento personalizado. Navegue em nossa loja com a segurança de uma ótima experiência na compra de produtos das principais marcas do mercado. Nike, Adidas, Topper e muito mais. Na Mundo Concept, você compra tudo em até 12 vezes sem juros e recebe em sua casa produtos de alta qualidade. Acesse www.mundoconcept.com.br. Mundo Concept, a escolha número 1 dos atletas profissionais. Quando eu entrei no Dieta Saúde, eu pesava 77 quilos. E hoje eu estou com 62. O meu manequim era 46 quando eu comecei. E hoje é 40, 42. Logo que eu comecei a namorar, eu já tinha introduzido na minha alimentação coisas que antes não era meu hábito, né? Sair para comer pizza, tomar sorvete. E foi quando eu comecei a me alimentar errado. No Réveillon de 2009 para 2010, eu vesti um macacão verde que a minha prima vestiu com 7 para 8 meses de gravidez. E ele ficou justo. Então, assim, eu estava evitando de tirar foto, eu fingia que não estava gorda. E eu vi que eu podia voltar a fazer exercício. E aí, fazendo os exercícios, eu descobri o contador e vi que a gente supervaloriza muito exercício físico. Eu pensava que os 15, 20 minutos de corrida que eu fazia diariamente me dava condições de comer uma refeição completa. E a gente começa a conversar em pontos, né? O meu almoço tem 8 pontos, um bife tem 4 pontos. É mais fácil de guardar do que as calorias. E eu não deixo de comer as outras coisas, só que eu como moderadamente. Mas antes eu comia arroz, alface. Agora eu como arroz, alface. O blog, né, que é essa ferramenta da gente ter uma comunidade e a gente inserir os posts lá e contar como está o dia. Às vezes a gente fala até de assuntos que não tem muito a ver com reeducação alimentar em si, mas o que a gente está vivendo, né, os problemas. E isso mantém a gente firme no programa, porque você começa a ter compromisso com os outros. E a gente percebe uma melhora em tudo, a gente fica mais feliz. Realmente pode ser chamado de dieta do bom humor, porque a gente volta a ficar feliz. A pele da gente fica melhor, o cabelo fica mais bonito, a gente melhora as relações com as pessoas. A gente aprende a ter uma outra forma de enxergar a vida mesmo. Você aprende a ter receitas mais saudáveis. E você aprende que você pode comer batata frita, pode tomar sorvete, você não precisa fazer isso todo dia. Olá, eu sou o Hélio Castro Neves, piloto da Fórmula Indy, e eu também estou no ABCD. Olá, permaneço ao vivo aqui pela TV ABCD. E você não se esqueça de participar, pode curtir a nossa página no Facebook, receber as informações sempre atualizadas sobre educação. Só retomando, estamos falando hoje sobre bicicleta, cidadania e educação. Dando prosseguimento a esse tema, com foco em mobilidade urbana, falando do uso da bicicleta, vou dar agora um dado que é bastante interessante.
Ainda sem legislação específica para regular o setor, o número de ciclistas profissionais que trabalham fazendo entregas na cidade de São Paulo já chega a 2.500. A estimativa é do Sindicato dos Mensageiros, Motociclistas, Ciclistas e Mototaxistas do Estado de São Paulo. Eles são chamados de Bike Boys. E, claro, né, disputam o trânsito caótico da cidade de São Paulo com uma frota básica de 5.300.000 carros, cerca de 1 milhão de motocicletas. E ali estão os Bike Boys. E de acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde, 9 ciclistas são internados por dia em hospitais públicos do estado de São Paulo, vítimas exatamente de acidentes de trânsito. Em média, a cada 2 dias, pelo menos um ciclista internado morre. No ano passado, 3.200 usuários de bicicleta foram internados no estado de São Paulo, o que gerou um gasto aí de R$3.300.000 ao Sistema Único de Saúde. E o Sindimotos ressalta que nos últimos anos está havendo um grande incentivo do poder público ao uso de bicicleta, só que ele lamenta que não há a criação de regulamentação de segurança. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre regulamentação, Código Brasileiro de Trânsito. Continuo com o Marcelo Pedro Monteiro, ele que é advogado especializado em direito do trabalho e usa bicicleta, e também com o Wagner Gomes de Souza, que é empresário, já fez viagens de bicicleta. Bom, a gente tem esses dados, muita gente é internada por conta de acidente com bicicleta, e a cada 2 dias um ciclista morre, um ciclista internado morre por causa dos acidentes, isso em termos de estado de São Paulo. E a gente estava comentando lá fora, né, Marcelo e Wagner, sobre o Código Brasileiro de Trânsito. Ele tem uma legislação para a bicicleta, né? Tem. O Código de Trânsito Brasileiro, ele disciplina essa questão da seguinte maneira. Ele primeiro estabelece que o veículo automotor tem que guardar uma distância de 1,5 metro da bicicleta, que é considerado no Código um veículo de propulsão humana, mas é considerado um veículo assim como outros veículos, como a carroça, como o veículo automotor e outros veículos. E a infração para quem não obedece essa distância é grave, assim como o Código estabelece também que oferecer risco a outros veículos é infração gravíssima, com inclusive perda do direito de dirigir, né? O Código disciplina os equipamentos obrigatórios de segurança para a bicicleta, que são os equipamentos refletores na frente, atrás, o retrovisor do lado esquerdo da bicicleta, mas é incrível que o Código não fala sobre a obrigatoriedade do uso de capacete para o ciclista. Não é obrigado, então. É incrível isso. É mais para a pessoa poder se proteger mesmo. Exatamente. E por consciência dela, né? Exatamente. Mas o que falta no Brasil ainda é uma campanha para que o ciclista seja respeitado, porque a bicicleta ainda é um meio de transporte muito vulnerável no trânsito que a gente tem no grande ABCD e também na cidade de São Paulo, e precisa de uma campanha para que o ciclista seja realmente respeitado e preservado no trânsito. O Código estabelece prioridade do ciclista sobre o veículo automotor, assim como estabelece a prioridade do pedestre sobre o ciclista. Mas isso ainda necessita de uma campanha, de algo voltado mesmo para a defesa de quem anda de bicicleta em São Paulo e no Grande ABC. Pois é, eu acho que precisa de uma campanha de educação mesmo. Exatamente. A campanha nas de escolas. Educação, isso precisaria ser já desde o ensino fundamental, Exatamente. Né? Desde o ensino fundamental. Vocês usam bicicleta. Você sabia de todas essas regras, Wagner, do Código Brasileiro de Trânsito? Confesso que eu fiz isso aí, tudo que acho que o Código estabelece aí, mas eu fiz por precaução mesmo, né? Por saber que é importante para a minha segurança. Porque como o Marcelo falou, o doutor Marcelo falou, que nós somos vulneráveis ali, né? O meio de transporte movido por propulsão humana, totalmente vulnerável, não temos nenhuma proteção. Nosso corpo é o próprio para-choque, vamos dizer assim, né? E eu sempre preocupei, porque sempre procurei andar de bicicleta e comprei a minha bicicleta em loja especializada, né, de toda orientação, e nunca
medir esforço e comprar, não tive dificuldade e ver a importância de andar todo equipado, né? Com capacete, né? as roupas coloridas, né? Que chamam bastante atenção do motorista. Isso ajuda, né? Contribui para a visualização no momento aí importante ali do deslocamento da bicicleta no meio do trânsito, né? Agora, vocês nunca devem ter visto um carro ultrapassar vocês a mais de 1,5 m, né? Como diz o código, todo mundo passa colado na bicicleta, né? É impressionante ver essa lei e ver a realidade como ela é, né? Porque não tem como. Não Diversas cabe, né? vezes eu sou obrigado até a apoiar no carro, assim, para fazer o desvio, porque não tem espaço, né? Então a questão é da grande problema em grandes cidades, né? Que cresceu sem um planejamento, né? Isso gera todo esse transtorno, né? Agora, eu quero ver eles encaixarem a legislação em cima de uma realidade que é necessário, sem dúvida. São Paulo já tem o trânsito caótico há bastante tempo. E o ABC tem recebido um fluxo de veículos absurdo nos últimos anos. Assim, vias que nunca paravam, não congestionavam há 3 anos. Parece que nesse começo de ano está pior do que o fim do ano passado. Assim, o número de carros aumentando é uma coisa absurda. E as faixas, às vezes, de algumas vias, elas mal cabem um carro utilitário. Por exemplo, em São Paulo eu cito porque radial, o carro colado no outro ali, porque eles aumentaram uma faixa para diminuir o trânsito, é um carro colado no outro, não passa, a moto passa ali com dificuldade e a bicicleta, ninguém vai ultrapassar a bicicleta com 1,5 m na radial nunca, não tem espaço para isso, né? Bernardino de Campos, ali na região da Paulista também, é super estreitinho. Então assim, tem a regra, mas não tem condição disso para a prática. Não dá para ultrapassar uma bicicleta guardando espaço de 1,5 m, né? Senão você vai bater no carro do lado. Precisa de regulamentação mesmo. Na realidade, essa questão já está regulamentada. Eu vejo que precisaria de uma campanha para que a bicicleta fosse respeitada no trânsito de São Paulo e que as multas começassem a ser aplicadas por esse motivo. Porque se a bicicleta fica na faixa, o carro que está atrás acha que ela não tinha que estar ali, né? Exatamente. Então, as pessoas têm que entender que a bicicleta tem prioridade sobre o veículo, assim como o pedestre também. Então, agora, a eficácia da norma, ela está ligada diretamente à aplicação da sanção. Então, sem aplicação de multa, é difícil se estabelecer que a norma seja respeitada da forma como está no código. Infelizmente, quando dói no bolso, as pessoas acabam respeitando, né? Exatamente. E acho que nem tem também suficiente número de, no caso de São Paulo, agentes da CET, na região do ABC, o pessoal do Departamento de Trânsito. Eu acho que nem existem fiscais suficientes para isso, para ficar verificando também o cumprimento das normas. Mas deveria ter uma campanha com intensificação, que nem teve da faixa de pedestre, né? Sem dúvida. Quando começaram a falar da faixa de pedestre há um tempo atrás, aí tinha todo mundo multando faixa de pedestre. Exatamente. Uma coisa, né, absurda ali, todo mundo multando. Não deu muito resultado. Acho que as pessoas, os motoristas não aprenderam ainda que o pedestre tem prioridade. Exatamente. Continua avançando a faixa e o pedestre também, por sua vez, esquece que quando tem semáforo, é o semáforo que vale. Não é ele botar o pezinho dele na faixa. Então, assim, a educação eu acho que falta no Brasil. Né? Acho que a punição, só o doer no bolso, não vai resolver. Tem que voltar às bases mesmo. Acho que a educação é primordial. Em tudo, né? Acho que em tudo. Hoje, acho que o progresso do país em si, né? Começa pela educação. E falando mais de cidadania no trânsito, não tem sombra de dúvida, né? As pessoas respeitar o outro e saber dessa diferença que existe, né? O que é um ciclista feito um carro? A massa que está em volta do corpo dele é a lata, né? E o ciclista é o osso, é a pele, o corpo dele. Então, é uma questão de refletir, né? Quem está dirigindo, que ele está com um veículo que ele pode tirar a vida de qualquer um. Tanto do pedestre que atravessa a faixa, como do ciclista que anda, né? Ou do motoqueiro, né? Exatamente. Então, ter essa consciência acho que é primordial, né? E segundo, lógico, aí vem as sanções, as penas aí que a lei obriga para poder o cara pelo menos pagar de uma forma, né? Quem vai pagar o braço desse ciclista que, né, infelizmente, perdeu, né, um membro dele por causa do motorista, né? Não pode pagar mais, né? É responsável. Vamos falar claramente, porque assim, ninguém está livre de sofrer um acidente, provocar um acidente, enfim. Mas existe o que você pode fazer depois, né? Você causou um acidente, tentar correr atrás do prejuízo, né? Coisa que no caso do David ali, do Davi, não foi
não foi feito, né? Então aí esse sujeito é completamente irresponsável, o atropelador, no caso, né? Agora, a educação, eu penso que assim, as nossas crianças, elas convivem com os pais dentro do carro e elas veem os pais cometendo irregularidades, não respeitando a bicicleta, não respeitando a moto, porque o motorista também não respeita a moto de carro ainda. Então, eu acho que é muito complicada essa questão da educação, porque tem que começar na escola, mas os adultos têm que se conscientizar que os filhos podem aprender na escola e ele não pode desensinar, essa palavra nem existe, mas ele não pode tirar o que a criança está aprendendo em termos de cidadania, né? Porque os adultos, eles não respeitam, as pessoas não respeitam. A gente tem que educar as crianças e tentar educar os adultos, o que eu acho que é pior. Voltar numa reciclagem, talvez, uma sei lá, né? Vamos para um cursinho de cidadania, né? Para o motorista que, né? Porque essa criança vai na escola e vê todo o ensinamento da como deve, e vê o pai dele xingar o ciclista, falar algum palavrão porque o ciclista cruzou, a criança fica confusa, né? Então não se dá a educação, não solidifica ali, não fideliza. Exatamente, eu acho que o problema está mais com os adultos primeiro e depois com as crianças. E aí a gente estava fazendo um parâmetro aqui no comercial com outras cidades do mundo, né? E você citava, né, Marcelo, Amsterdã, por exemplo, Sim, né? Amsterdã. Que é um exemplo bom, Sim, né? Amsterdã, os dados são os seguintes. São 8.000 locações diárias de bicicleta, locação feita com cartão de crédito, e metade da população de Amsterdã usa a bicicleta todos os dias para ir ao trabalho. Então, isso é claro que também a cidade tem a topografia da cidade favorece esse tipo de coisa. Mas é uma cidade que tem o impacto ambiental do uso de carro é zero praticamente. Imagina. Né? Bacana. E poluição também, né? Exatamente. A poluição e o trânsito em si. De as pessoas pararem, ficarem paradas, perderem horas no trânsito, saúde, né? Perder a paciência, perde um monte de coisa no trânsito, né? Perde a saúde, a paciência, provoca poluição. Então, assim, isso existem em outras cidades. Agora, qual será que é a diferença para o Brasil, para a gente conseguir fazer isso aqui? A educação é uma, mas eu acho que conscientização pública, dos órgãos públicos... eu vejo que tem algumas coisas importantes que poderiam começar a se pensar em fazer, né? Primeiro que as cidades brasileiras não foram pensadas para as pessoas, elas não foram projetadas para as pessoas, elas foram projetadas para os carros. Né? Ou não, e nem para isso, porque hoje tem mais carro que rua, né? Exatamente. E então, nós teríamos que ter primeiro uma campanha de conscientização do uso, da importância do uso da bicicleta, da redução do impacto ambiental que isso geraria na cidade. Nós teríamos que ter as placas, por exemplo, as placas são para os carros, não são para as pessoas. Né? Então nós precisaríamos preparar melhor e fazer um projeto para preparar melhor a cidade para as pessoas e não para os carros e, consequentemente, para o uso de bicicleta. Bom, a gente já vai para o outro intervalo do Educar para Ser Grande. Continuo com o tema da bicicleta, da cidadania e também da mobilidade urbana. E os meus entrevistados, o Marcelo e o Wagner, continuarão comigo. Até já! Hi, I'm Kaki King, and this is ABCD TV. I'm after school, play on my computer. My Nuki never leaves my mouth. Even on the playground or on a roller coaster, I never take my Nuki out. Nuki, 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 sweeter than a cookie. I'll share it if you are my friend. Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade. Mas na encantadora cidade de Guararema,
Bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos. Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. Bom, eu comecei no Dieta Saúde, eu estava com 78 quilos, hoje eu estou com 61, a autoestima da gente vai lá para cima. Eu hoje me sinto muito mais bonita. Eles perguntam, nossa, o que você fez? Você está de dieta? Eu digo, não, eu fiz uma reeducação alimentar. O conselho que eu daria às pessoas que estão pensando em assinar o Dieta Saúde é que realmente funciona e eu consegui. Hoje eu peso 61 quilos, para nunca mais recuperar. Permaneço aqui pela TV ABCD com o Educar para Ser Grande. O assunto continua sendo bicicleta, mobilidade urbana e o uso da cidade por todos de uma forma tranquila, que ainda não ocorre. Comigo continua o Marcelo Pedro Monteiro, ele que é advogado com especialização em Direito do Trabalho, e também o Wagner Gomes de Souza, que é empresário. Ambos utilizam bicicleta. A gente já falou sobre o Código Brasileiro de Trânsito, sobre a necessidade de educação, principalmente nas escolas, desde o ensino fundamental, para que as crianças aprendam o que é o trânsito e quais os direitos e principalmente quais os deveres de cada um, tanto do ciclista, quanto do motociclista, quanto de quem está dirigindo um carro pequeno, um ônibus, um caminhão, e também da conscientização dos adultos. Os adultos não vão mais ter esse tipo de educação porque eles já finalizaram aí o seu estudo no ensino fundamental, etc e tal, mas eles precisam se conscientizar de que as coisas estão mudando e que cada vez tem mais gente usando bicicleta, e aí por vários motivos, né? Ou porque quer melhorar a qualidade de vida, fazendo exercício físico, indo, voltando do trabalho, indo para a escola, indo para a academia, ou quem quer mesmo fugir do trânsito, porque as pessoas gastam muito tempo no trânsito e com a bicicleta isso pode ser reduzido e bastante. E também tem o pessoal que cuida muito do meio ambiente, é preocupado com a poluição do ar, e a bicicleta também é uma forma de contribuir para a diminuição da poluição nas grandes cidades. Agora, a gente ficou em dúvida aqui e o Marcelo vai poder esclarecer, né? Ciclovia, ciclofaixa e ciclorrota. Eu acabei de ser apresentada a ciclorrota. Agora, Marcelo, qual a diferença? Porque a gente tem tudo isso. Em São Paulo a gente tem a ciclofaixa. Sim. Mas a gente tem ciclovia? Tem. Onde está a ciclovia? Vamos lá. O que é uma ciclofaixa? Vamos começar. A ciclofaixa é aquela faixa de rolamento de uma avenida, de uma rua, que é separada para o uso da bicicleta, né? Então, por exemplo, em São Paulo a gente vê a ciclofaixa que é montada aos domingos e feriados. É uma faixa de rolamento que é separada por cones e ela é destinada para o uso de bicicleta naquele momento, que vai das 7 da manhã às 4 da tarde. Essa é a ciclofaixa. A ciclovia é uma via feita apenas para a bicicleta. Ela não se transforma em faixa de rolamento para os carros depois. O Wagner estava lembrando aqui a ciclovia que tem na Marginal Pinheiros. Ah, é verdade. Marginando o rio. Ao lado do rio. Verdade. Aquilo é uma ciclovia. Ela sempre vai ser usada por bicicletas. Exatamente. E ela, evidentemente, ela é mais segura, porque não há carros andando ao lado, né? Então ela é mais segura, que é a ciclovia. Em Santos também, em outras cidades também, a gente tem ciclovia. No ABC não, né, Marcelo? Acho que a gente não tem ciclovias no ABC, né? No ABC eu desconheço. Santo André não tem. Eu moro em Santo André, eu sei que em Santo André não tem ciclovia. Não há. Agora, incrível é que, embora ela seja mais segura, os acidentes na Europa eles estão muito mais nas ciclovias do que nas ciclofaixas. Como assim? Porque na Europa as ciclovias elas são muito extensas
elas cruzam grandes avenidas e até mesmo estradas e tal. Então, os acidentes na Europa, eles estão muito mais nas ciclovias do que nas ciclofaixas. E provavelmente no entroncamento com as rodovias e com as ruas. Exatamente. E também tem no Brasil a ciclorrota, que são aquelas avenidas e estradas que são costumeiramente usadas pelos ciclistas, né? Quem anda pela rodovia dos Imigrantes costuma ver na faixa de rolamento do lado direito algumas bicicletas pintadas de branco, o desenho da bicicleta é pintada de branco. Algumas avenidas de São Paulo também tem. Essa é a ciclorrota, que são rotas dos ciclistas, são avenidas e vias utilizadas pelos ciclistas. Então, provavelmente nessas ruas, no caso em São Paulo, e nas rodovias, no caso da Imigrantes, o motorista tem que ter muito mais atenção, porque tem alguém avisando, olha, aqui tem muito mais ciclista do que normalmente você encontra por aí. É mais ou menos isso a ciclorrota, então. Exatamente. É um alerta de que ali passa muito ciclista. Isso, exatamente. Para que quem está de carro tome mais cuidado naquela avenida ou naquela estrada, que é normalmente utilizada pelos ciclistas em viagens ou a trabalho, enfim. E tem em São Paulo tem a ciclofaixa do centro, né? Você pode atravessar todo o centro de São Paulo de domingo na ciclofaixa, é bem legal ali. Só que tem uma parte dela, bem no centrão mesmo, ela passa numa árvore, então tipo assim, vai imaginando a bicicletinha, né? Subindo, descendo na árvore. Ela tá desenhadinha meio mais ou menos, mas tem ciclovia em São Paulo, a ciclofaixa, ela tá se expandindo bem rápido, né? Tá bem bacana. A ciclofaixa em São Paulo, ela passa por toda a Rua Vergueiro, desce em Indianópolis pela República do Líbano, passa pelos 3 parques, vai até a Guarapiranga. Até o extremo da Zona Sul. Isso, e vai até a Lapa também, onde tem o Vila Lobos, e atinge o centro da cidade, passando pela Rua São Bento, Praça Ramos, Rua Boa Vista, Praça da Sé, desce a Vergueiro pela Avenida Liberdade. Então é bem interessante. É bem grande que você conhece. Porque você passa... E isso é interessante porque nós usamos carro no dia a dia. No carro como se nós estivéssemos nos protegendo da cidade, né? Quando você está dentro do carro, você está se protegendo da cidade. E com a bicicleta é o contrário, né? Você se integra à cidade e você passa a conhecer a cidade, a topografia da cidade, os prédios, as casas, as pessoas. Você se integra à cidade de uma maneira muito mais fácil do que dentro do veículo, do carro, né? Exatamente. E no centro da cidade de São Paulo, é muito engraçado porque todo mundo tem aquele medo do centro, né? Infelizmente tem um pouco de violência, às vezes, por causa de Cracolândia, daquelas... Mas se você passar de bicicleta no domingo, com atenção, você vai encontrar muitos monumentos que geralmente você não vê. Monumentos antigos, bonitos, prédios lindíssimos. Então você encontra umas coisas maravilhosas. Você vê a beleza na decoração do século passado, né? Maravilhoso. De carro você passa correndo. Você não vê, né? Você passa com o vidro fechado até o talo, né? E de bicicleta você falava que no máximo eu vou querer minha bicicleta. E aí, né? Isso geralmente não acontece. Então você consegue ver. Tem chafariz, tudo bem que não está em funcionamento mais, porque são muito antigos, perto do Anhangabaú, uns monumentos, ali, umas coisas incríveis, né, que você só percebe. Agora, você já conhecia a ciclorrota, você que viaja, Wagner? Então, conversando com o Marcelo aqui, eu até tive um pouco de dificuldade de lembrar algum momento que eu passei numa ciclorrota. E você já passou por uma? Eu passei quando fiz aqui a rota que é batizado como Márcia Prado, né, que é de São Paulo, aqui de São Bernardo, aqui vai até litoral, né, pela estrada de construção, estrada de manutenção da Imigrantes, que é um passeio que acontece uma vez por ano, vem gente do Brasil todo. Agora essa edição acho que foram 5.000 ciclistas que vieram para cá, né. E quando acontece? Não lembro a data, é próximo de dezembro, já foi, esse ano aqui deve repetir, né. A Márcia Prado, que não sabe, foi aquela que perdeu o ônibus atropelou ela, perdeu a vida. Ali na Avenida Paulista, né? Mais um fato marcou. A Paulista, ela tem um estigma. Parece que atrai, eu não sei, porque é até uma avenida relativamente larga, né? Não sei como é belíssima, eu adoro a Avenida Paulista, né? E é larga, exatamente, que é a faixa do é uma ônibus, estrada estreita, assim, né? E eu conheci esse passeio e eu fiz agora, quando fui fazer o treinamento para essa última expedição de bicicleta São Paulo-Rio,
eu eventualmente precisei ir lá fazer um treino na Bandeirantes. E lá não tinha ciclorrota, eu não via a faixa. Coisa que eu tive que pedir autorização pro agente da polícia, a polícia rodoviária, junto com a administradora da rodovia, para poder fazer o carro, porque como estava o equipamento muito caro ali, né, com risco de roubo, essas coisas, para deixar o carro me seguindo. Teve que pedir autorização para o carro fazer o comboio. Então, da burocracia, enfim, né? Então, lá tá precisando fazer uma ciclorrota, porque todo domingo tem treinamento ali, né? Tem, eu faço pela rodovia. Eu não vi esse desenho da bicicleta na pista. Sempre vejo grupos de ciclistas, mas aí acho que são ciclistas de velocidade, velocistas mesmo, praticam. né? Só que aí, como eles não precisam de fazer o comboio, não precisa de carro, aí eles andam. Direto, Agora, se eu precisar de eventualmente um carro ali, eles não têm que pedir essa permissão para andar na faixa. Burocracia para passar pela rodovia de bicicleta. Para o carro seguir a bicicleta, coisa, para né? segurança do ciclista. Não, mas né, para ser tá no código que você tem que ser respeitado, mas para ser respeitado tem que ter o comboio e você precisa de autorização, é uma coisa maluca, né? Confuso. Eu não conheci, de fato, acho que é novidade. Vou observar mais agora quando fizer as viagens. Nas viagens que eu faço, como a filosofia de andar de bicicleta é totalmente diferente dessa questão, né? Porque a primeira coisa que a pessoa pensa, pô, mas você foi daqui até o Rio, daqui até a Bahia, né? Enfim, outras viagens que eu pretendo fazer ainda a longa distância, mas e aí o risco, né? Não tem perigo, os carros, tal, não tem nada a ver, é outro mundo. E é muito bacana, né? Que eu até lembro do fato que eu indo para Bahia, como foi bastante dias, né? Então deu para curtir bastante o caminho. Os caminhoneiros, você vê que os caminhoneiros respeitam os caminhoneiros, a coisa mais linda. O caminhoneiro, ele vê o ciclista, ele abre, que ele sabe que a massa do caminhão é muito grande, então cria aquele deslocamento de ar, né? Que esse deslocamento de ar, por uma massa muito grande, pode fazer isso. O que eles fazem? Eles danciam, entra na faixa na contramão e buzina pro ciclista e segue. Eu acho, isso eu fiquei meio estadista, porque eu não sabia disso. Que minha preocupação não era os carros de passeio, porque tem muito mais caminhão. Claro. Não na Rio Santos, mas eventualmente lá na Rio Santos, na altura do Rio de Janeiro, que eu tive que não pegar a região da praia, né? Já pega já a própria rodovia, a BR-101, ali tem bastante caminhão. E ali eu via todo momento. E aí nas paradas para tomar água, para comer uma coisa, tinha um monte de caminhoneiros nesses pontos. Eles falaram, eu vi vocês passeando 2 dias atrás aqui, onde vocês estão indo? A gente conversava, né? Estamos pro Rio de Janeiro. Então eles vão muito mais rápido, eles veem, a gente cruzava a gente várias vezes durante o dia, né? Então eles acabavam até ficando familiares, sempre buzinava, e a gente conversava com sinal. Então na estrada a segurança é muito maior. Eu nunca senti nenhum apuro desse, né, em viagem, né? Em viagem a longa distância. E o fluxo de carro, porque a cidade tá todo mundo aglomerado num único local, então a densidade é muito maior. Numa viagem a longa distância, que você está cruzando cidades, né? A densidade é muito menor, né? Então o volume de carro por área é muito mais tranquilo, então a segurança aumenta. Essa que as pessoas associam a segurança da bicicleta, elas associam à cidade, porque eles têm a dimensão que andar de bicicleta é aquela falta de distância, é o carro próximo do carro, né? Falta de segurança. O corpo próximo do carro. Na viagem isso realmente não existe, é longe mesmo, é distante. Está todo mundo longe um do Exatamente. outro. Né? E a gente procura, lógico, andar em trechos que a gente esteja mais próximo da natureza, porque o cicloturismo não é só a bicicleta, é vivenciar o ambiente, a natureza, para passar em lugares que te desperta uma bela de uma foto, enfim, né? Pra gente registrar isso, né? Isso tanto que eu tinha perguntado pro Wagner se ele tinha ido pela Dutra ou pela Carvalho Pinto, por onde ele tinha ido pro Rio de Janeiro. Aí ele citou que ele foi pela Rio Santos a partir de Mogi. Então desceu a Mogi Bertioga e dali seguiu pela Rio Santos, que você vai até o Rio de Janeiro à beira-mar, né? Todo então tempo. A Rio Santos é belíssima, né? É linda, principalmente a região do ali de Mas Angra ela dos Reis. Bem sinuosa, né? Bastante. O trecho mais difícil realmente é de Bertioga até antes de São Sebastião. O trecho mais complicado é de Maresias até Boiçucanga. Ali é o teste de prova. Barreira, que tá uma festa do ali você sai de 0 metros no nível do mar a 200 e poucos metros em questão de menos de carro, assim, menos de 5 minutos, né? Então depois tem também os morrinhos depois de Caraguatatuba até Ubatuba também. Começa a ter serra, tem bastante terra, mas a serra mais referência para o ciclista é aquela ali. Se o cara conseguir passar aquela ali, subir sem descer, já está aprovado. A metade da viagem que eles propõem fazer daqui para frente só tende a diminuir. E vai do Rio, aí as serras ficam mais tranquilas. Tem serra, mas são serras tipo rampa, né? Muito extensa, muito demorada.
mas não é tão inclinada. Tá. Né? Então isso é aí... suave, vamos dizer. Suave, assim. mas o esforço continua, só que não é tão íngreme, que você exige um esforço maior. Essa repetição ela não acontece, acontece só de Boiçucanga, de Maresia para Boiçucanga. Ali é bem... até os carros aceleram assim, forte para subir, porque daí para frente é só mesmo curtição e a perna mesmo para o preparo físico para continuar, né? É muito bacana. Você animou, Marcelo? Vai fazer uma viagem de bike? O Wagner estava dando algumas dicas aqui sobre das viagens, dos equipamentos que a bicicleta precisaria ter, né? Mas é interessantíssimo, sem dúvida nenhuma. Eu preciso fazer um treinamento antes para depois fazer uma viagem. Eu acho que as pessoas perguntam, mas não é treinamento. O segredo não é o treinamento. Qualquer pessoa tem que ter um treinamento básico, mas nada que um mês e meio a pessoa que já tem uma atividade de esporte, ou corrida, ou já faz academia, só subir algumas serrinhas, aí fazer uns treinos focados, entendeu? De curta distância, mas o que mais prevalece, aquilo que se quiser, é a coragem. As pessoas têm o medo como fator que bloqueia. Né? Não é o físico, porque o físico, ele reage, entendeu? Mas as pernas doem, se você não tem um treinamento. Só se você sai do sedentarismo assim, total, nunca fez nada e anda, aí vai dar dor no músculo, né? Mas se você faz uma preparação para superar essa parte da formação de ácido lático que tem nos músculos, acabou, a dor não existe mais. Estando com a bicicleta preparada, a coragem que prevalece. A vontade e foco, imaginar que você está chegando no local, trabalhar essa parte do controle do medo, porque as pessoas têm ainda, a gente vivemos num país ainda, infelizmente, com alto índice de violência, de todo tipo. Se você falasse que hoje o Brasil não tem mais violência, acabou a violência, zerou. Vamos criar uma situação, um cenário imaginário aqui. Zerou. Agora, imagine você viajando de bicicleta. Eu vou agora, não tem mais violência. Porque o fator é a violência, alguém pegar você, sei lá, subir com você. Assaltar, levar sua bicicleta e você tirar sua vida, né? Porque tem todo tipo de pessoas, né? Exatamente. Mas isso aí, corre esse risco, mas acho que não é só fazendo isso que você corre esse risco, qualquer lugar, né? Acho que o problema é da cidade. Na cidade. Então, acho que é isso aí. Preparo físico, eu acho que não é o fator primordial, mas é a coragem mesmo da pessoa de seguir e ter planejamento, claro, com uma viagem acima de 100 km, 200, 500 km, né, que vai gastar dias, tem que ter um equipamento, né, adequado e a preparação, e o resto é energia mesmo, é a disposição e a coragem. Tá bom, infelizmente o nosso tempo acabou, é muito rápido. O Educar para Ser Grande dessa quinta-feira chegou ao final. Eu vou agradecer aqui ao Wagner Gomes de Souza, empresário e viajante de bicicleta. Obrigada, viu, Wagner? Obrigado a você e boa espero sorte. Ter compartilhado. Qual a próxima viagem, rapidinho? Ainda não tenho planejamento, né? Acabei de sair de uma, talvez para o sul do Brasil, mas talvez repito aí a questão do radioamadorismo, que está muito em alta agora no momento. Muito legal. E também o Marcelo Pedro Monteiro, advogado com especialização em Direito do Trabalho, que já esteve aqui em outras ocasiões, né, Marcelo? Já estive aqui no final do ano, na eleição da OAB, né? Foi quando a TV ABCD promoveu entrevistas com todos os candidatos à presidência aqui da nossa subseção em São Bernardo. E é um prazer estar aqui com você hoje. E agora volta para falar de bicicleta. Exatamente. Muito obrigada, viu? Bom, obrigado. Educar para Ser Grande fica por aqui. Entre no Facebook, curta a nossa página e até a próxima quinta-feira, às 11 da manhã. Até lá.